Olá, no ciclo de entrevistas Trama de hoje, nós recebemos o professor Dr. Lúcio Vasconcelos de Versosa. O Lúcio é doutor e mestre em Sociologia pela Universidade Federal de São Carlos e graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Alagoas. Atualmente, ele é professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Alagoas e também professor do curso de Medicina do Centro Universitário SESMAC e professor do curso de Direito da Faculdade CEUNE, em Alagoas. Na entrevista, nós falamos sobre as condições do trabalhador rural no corte de cana no município de Teotônio Vilela, em Alagoas, e do adoecimento decorrente desse tipo de trabalho. Falamos também sobre as consequências da pandemia de Covid-19 para esse grupo. Confiram. Oi, Lúcio, tudo bom? Muito obrigada por aceitar participar dessa entrevista. Muito bom ter você aqui. Oi, Tainá. Eu que agradeço pelo convite e já quero parabenizar pela sua iniciativa e do Grupo Trama, né? Eu faço parte do grupo e você tomando a frente nessas entrevistas, nessa série de entrevistas. E é muito bom, ainda que virtualmente, estar tendo contato contigo e também estar fazendo parte desse projeto que eu acho que é muito importante nesse período de pandemia. Com certeza, é muito importante sim, e a nossa ideia é essa, né? É ir trazendo o pessoal do Trama e também outros parceiros de pesquisa para trazer essa realidade tanto do pequeno produtor rural quanto do trabalhador rural também, né? Que tem especificamente a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Um pouco dos trabalhadores rurais que você pesquisou na sua tese de doutorado, que eram cortadores de cana, no município de Teotônio Vilela. Você até publicou um livro depois da sua tese, muito interessante também, né? Os Homens Canguru. Enfim, se você puder falar um pouco desses trabalhadores, a trajetória deles, as condições de trabalho. Então, Tainá, essa pesquisa de doutorado, eu oficialmente comecei com a pesquisa de doutorado em 2012, né, quando eu ingressei no doutorado em Sociologia aí na Universidade Federal de São Carlos. Mas o contato com esses trabalhadores eu já tinha desde antes, quando eu era aluno de graduação na Universidade Federal de Alagoas, no curso de Ciências Sociais. Então, lá em 2008, 2009, participei de uma pesquisa de iniciação científica e fui até Teotônio Vilela, né, as primeiras pesquisas de campo foram por lá, né, não só em Teotônio Vilela, mas naquele período nós também fomos até Teotônio Vilela, eu com os alunos do PIBIC, junto com a professora que nos orientava na época, e foi lá que eu tive esse primeiro contato com os cortadores de cana, e foi um contato que chamou muita atenção esse tema da saúde dos trabalhadores já naquela época, né? Porque eu estava estudando o tema da exploração da força de trabalho na graduação, mas os relatos sobre problemas de saúde, eles eram recorrentes. Então, no doutorado, eu fiz um projeto junto com a professora Maria Aparecida Moraes Silva, que foi orientadora da tese de doutorado e de mestrado também, na dissertação de mestrado, para entender essa relação entre o trabalho e a saúde dos cortadores de cana, né? Então, a pesquisa se concentrou, né, no doutorado na região de Teotônio Vilela, que fica no sul de Alagoas, se a gente tomar Maceió como centro, né, na microrregião de São Miguel dos Campos. É uma região que tem uma área muito plana, que é uma região de tabuleiros largos, e foi uma região que está ligada à expansão da cana nos anos 70 para essas áreas de tabuleiro. Se iniciou no final dos anos 50, nos 60, e nos anos 70, a região de Teotônio Vilela vai se tornando um polo que concentra trabalhadores no corte da cana, né? Há uma transformação muito grande na questão fundiária, com a expropriação de terras,
de pequenos produtores rurais, de sitiantes, de moradores que foram expulsos depois. E grande parte desses trabalhadores de Teotônio Vilela e são filhos de ex-moradores, de pequenos produtores rurais, ou são, inclusive, ex-moradores ou camponeses, né? Esses são os que residem em Teotônio Vilela, mas é importante frisar que durante a safra da cana em Alagoas, sertanejos, boa parte desses sertanejos camponeses, pequenos proprietários de terra, eles têm já há um certo tempo um fluxo migratório para a zona da mata para o corte da cana. Então, quando eu falo dos trabalhadores rurais em Teotônio Vilela, no corte da cana, tem tanto os moradores que são filhos de moradores de fazenda, que foram expulsos da fazenda, pequenos sitiantes, camponeses da região que perderam acesso à terra, quanto também os sertanejos que continuam migrando, né? Então é um universo heterogêneo de trabalhadores, né? E o perfil atual é um perfil principalmente de trabalhadores jovens, né? De 20 a 30 e poucos anos de idade, né? A maior parte tem esse perfil de trabalhadores jovens, e a partir dos 30 e poucos anos de idade, 35, 40, muitos acabam não conseguindo permanecer no corte da cana, porque existem metas de produção, são metas muito elevadas de toneladas por dia. Então, naquela região ali tem usinas que trabalham com 6, 7 toneladas no mínimo por dia. Isso é muito alto, porque efetivamente eles cortam mais do que 6, 7, já que ocorrem fraudes na pesagem, na medição. Então, quando eles chegam a 30, 40 anos de idade, muitos já estão com a saúde desgastada, então dores na coluna, dores no ombro, dores no punho, né, problemas de saúde dos mais diversos, que fazem com que esse trabalhador não consiga mais atingir essas médias mínimas diárias. Muitos são descartados, né, ainda na flor da idade. E existe todo uma luta para comprovar de que não conseguem mais trabalhar por um problema de saúde, né? Então, são trabalhadores que têm uma dificuldade de comprovar esse nexo causal entre o trabalho e o adoecimento. Muitos têm dificuldade de acessar os benefícios do INSS, né? E como são trabalhadores ainda na flor da idade, ainda jovens, não têm idade para se aposentar, não têm tempo de contribuição e vivem um drama muito grande, porque alguns acabam sendo cuidados pela família, que é um tema que você estudou bastante na sua tese de doutorado, né? Um trabalho importantíssimo que você conseguiu desenvolver toda uma reflexão sobre aquilo que você chama do pós-trabalho, né? Você tem até mais propriedade do que eu para falar sobre o tema, já que foi algo que você desenvolveu, uma reflexão que você desenvolveu. Então, eu pude acompanhar isso antes da pesquisa de doutorado, e durante a pesquisa o esforço maior foi de entender essa relação entre esse trabalho muito intenso, né? Desde os anos 90 para cá, essas médias foram subindo, então o trabalho foi se tornando cada vez mais intenso, e essa relação da intensificação do trabalho, daquilo que o Rui Mauro Marini chama de superexploração da força de trabalho, já que eles têm um tempo de vida útil de força de trabalho extremamente desgastado prematuramente, né? Muito prematuramente, e o adoecimento, né? Essa relação entre o trabalho e o adoecimento. E o termo do livro que você citou, o título é canguru, porque aqui em Alagoas as cãibras generalizadas pelo corpo, que em São Paulo é conhecido como birola, né? Já ouvi também outras denominações em outros estados, como cãibra de nó. Em São Paulo também é comum os trabalhadores falarem ficar borrado no eito. Aqui
é conhecido como canguru, que na medicina se chama distúrbio hidroeletrolítico, e a explicação que um dos trabalhadores deu para esse termo foi que quando o canguru atinge o trabalhador e as câimbras tomam o corpo desse trabalhador, muitas vezes o braço fica encolhido junto ao corpo, rente ao tronco, e lembra a pata do animal australiano, e por isso o termo canguru. E fora dos canaviais isso não é muito conhecido, é pouquíssimo conhecido, mas entre os trabalhadores é uma palavra que faz parte do vocabulário deles. Então, numa turma de cortadores de cana aqui, todos vão saber o que é canguru, e também é algo que ocorre com muita frequência, e eu pude perceber isso nas diversas entrevistas, né, nos diversos relatos, não só com os cortadores de cana, mas também os fiscais, que são conhecidos aqui como cabos, né, o superior hierárquico do cortador de cana, me confirmaram que é frequente. Profissionais da saúde também falaram que é algo que ocorre com frequência, e é um trabalho que faz com que o próprio trabalhador não tenha controle sobre o seu corpo, né? Porque o canguru, que é o distúrbio hidroeletrolítico, por conta da perda de sais minerais, eletrólitos, desidratação, há uma espécie de colapso metabólico, e esse trabalhador, nos casos mais graves, mais extremos, ele corre o risco, inclusive, de falecer caso não haja a reposição de eletrólitos, a reidratação, né? E o outro ponto a respeito das mortes súbitas, que eu ouvi também depoimentos sobre trabalhadores que presenciaram colegas morrendo no corte da cana. A pesquisa trabalhou com dados biológicos, né? Então, o batimento cardíaco como uma maneira de mensurar o esforço, o grau de esforço, e seguindo a trilha de uma pesquisa anterior à minha, que foi a tese de doutorado do Arivelto Latte, que fez uma pesquisa na área de ergonomia, uma pesquisa brilhante. Eu, seguindo a trilha do Arivelto aqui em Alagoas, a conclusão é de que esse esforço é muito acima do aceitável, que a literatura médica apresenta como um esforço aceitável, uma jornada de trabalho. O corte da cana, ele supera, né, essa média cargo cardiovascular de esforço. Inclusive, existe um risco de morte súbita, né? Porque, além do esforço ser muito elevado, o que faz com que, ao longo do tempo, ocorra esse desgaste prematuro da força de trabalho, que se expressa em diversos problemas de saúde, a frequência cardíaca atinge picos tão elevados que, se um trabalhador desse tiver um problema cardíaco, uma cardiopatia grave, e não souber, ele pode ter morte súbita no canavial, como foi relatado no início, meados dos anos 2000, né, em 2004, 2005, 2006, aí em São Paulo, e como eu pude escutar em depoimentos de cortadores de cana, que já ocorreu aqui em Alagoas, né, casos de morte súbita durante o trabalho. As trajetórias são diversas. Então, o corte da cana aqui em Alagoas, dura somente 6, 7 meses, então vai de setembro a março, e a maior parte fica empregada somente durante a safra. Na entre-safra, alguns migram para outros estados, né? Vão para Minas Gerais, e tem muitas usinas, inclusive de grupos alagoanos, usineiros alagoanos que têm usina em Alagoas e em Minas. Migram para o Mato Grosso, por exemplo. Antigamente migravam também para São Paulo, mas hoje, com o avanço da mecanização, essa migração diminuiu consideravelmente, né? E migram não somente para o corte da cana, quando há entre-safra aqui em Alagoas, né? Migram para a construção civil, para trabalhar na construção civil, para trabalhar em outras lavouras, né? Então,
um perfil heterogêneo. Os que não migram também, muitas vezes, ficam vivendo de pequenos bicos aqui em Alagoas, né? Na região de Teotônio Vilela. No caso dos sertanejos, alguns no período da entre-safra, que têm acesso à terra no sertão, que são camponeses, trabalham na sua própria terra, né? Então, aquele trabalhador que faz a safra na zona da mata e na entre-safra, né, no período que aqui em Alagoas é o período de inverno, como esse momento agora, nós estamos na entre-safra aqui em Alagoas, então um período das festas de São João, um período do milho, da colheita. Então, os que são camponeses, eles que têm ainda ligação com a terra, fora do momento da safra da cana, eles também trabalham nas suas próprias roças, né? Então, um perfil muito, muito diverso, né? Muito heterogêneo. E nesse grupo, eu só queria destacar que parte dos descartados, que não conseguem mais se empregar no corte da cana, são ainda muito jovens, né? Então, tem diversos casos que eu posso depois falar um pouco mais sobre trabalhadores que, com menos de 40 anos, já estão na fila do INSS, da perícia, buscando benefício e nem sempre conseguindo ter acesso a esse benefício, né? Então, mais ou menos esse o quadro. Não sei se eu consegui apresentar bem quem são esses sujeitos, né? Mas grande parte tem uma relação no passado ligada à terra, à expulsão da terra, melhor dizendo, no caso dos moradores que residem em Teotônio Vilela, que esses trabalhadores, alguns, eles têm um desejo de retornar à terra, né? Então, no caso dos trabalhadores mais velhos, que ainda conseguem cortar cana com 40, e nos casos que são exceção, 50 e poucos anos, esses, o vínculo com a terra e o desejo de retornar é ainda maior, né? Então, eu ouvi um trabalhador dizer que quando chega o período de chuva, né, e sente o cheiro da terra molhada, ele tem vontade de plantar e não pode, né? Então, o cheiro ativa nele uma memória do tempo em que ele podia plantar o seu roçado. E os trabalhadores de Teotônio Vilela, que tem esse histórico, e grande parte tem esse histórico, até mesmo entre esses mais jovens que eu citei, de uma memória da infância ligada ao roçado, eles costumam usar o quintal como um espaço para cultivar frutas, criar galinhas, criar patos. É interessante que, no fim, a gente fala de categorias separadas, né? Trabalhadores rurais e produtores rurais. Mas as categorias, na realidade social, elas se entrecruzam, né? E eu fico pensando, já que a gente está falando desse contexto da pandemia também, né? Como que esse grupo tem sido impactado com isso, né? Porque a gente sabe que as colheitas não pararam, né? Nem de produtos alimentícios, nem de cana para produção de açúcar, de etanol, apesar de a comercialização do etanol tá um pouco em baixa, porque as pessoas não estão circulando na rua tanto, e enfim, né? Isso caiu um pouco. Muitas usinas estão se direcionando à produção única do açúcar e para economizar etanol, mas também conseguiram, por outro lado, as usinas que só produzem etanol conseguiram um financiamento muito grande da parte do Estado, né, do governo federal, para construir esses reservatórios, né, de etanol, enfim. Só que aí isso são políticas maiores, né? A questão é como que o trabalhador é impactado com isso, né? Não sei se você sabe se aí na região se continuou cortando cana, apesar da pandemia, enfim. Eu sei que Alagoas, no geral, está com acho que 32 mil casos, o município de Teotônio Vilela, a última informação que eu vi, que foi do dia 27, né, de junho, tinha 500 e poucos casos, né, 547 casos. Não sei se você sabe como estão esses trabalhadores. Aqui em Alagoas, dos cortadores de cana, a pandemia chegou bem no início da entre-safra, né?
Teotônio Vilela, a usina, a principal usina ali da região, que emprega a maior parte desses trabalhadores, a safra já tinha acabado, e quando a safra se encerra, os cortadores de cana que têm um contrato safrista temporário, eles são demitidos. Então, boa parte já estavam fora dos canaviais, né? E aí, conversando com os cortadores de cana por telefone, com os que participaram das pesquisas anteriores, eles me disseram que com a pandemia, o fluxo migratório, o movimento de ônibus da rodoviária Teotônio Vilela, dos que saíam em busca de trabalho em outros estados, diminuiu bastante, né? Então, esse fluxo migratório para Minas Gerais, para o Mato Grosso, inclusive para a Bahia, existe uma usina lá em Juazeiro, na região ali, nas margens do São Francisco, né, a cidade de Juazeiro, no sertão da Bahia. Esse movimento diminuiu por causa da pandemia, né? Alagoas não é somente um estado que exporta muito açúcar, é um estado também que exporta muita força de trabalho, gente, né? Uma força de trabalho barata que migra para outros estados, para outras unidades da federação do país. Então, esse é o primeiro ponto. Mas mesmo no período da entre-safra, tem trabalhadores que continuam no canavial, né? Durante a entre-safra existem tratos culturais, né? Existe a necessidade de replantio, de cortar a cana para transformar em semente e ser plantada, né? Ser plantado um novo canavial. Então, são os trabalhadores que não são safristas, são os que são contratados por tempo indeterminado, né? E eles continuam indo ao eito, né? Mas acontece que em 2017 foi aprovada uma reforma trabalhista e a terceirização passou a ser considerada legal, né? O pagamento das horas in itinere também não se tornou mais obrigatório, como previa a legislação, não somente diminuindo o salário com as horas in itinere, já que eles se deslocam, às vezes, 2, 3, mais de 3 horas de deslocamento para ir ao trabalho e voltar, já que os canaviais são, às vezes, em lugares remotos e de difícil acesso, eles passam muito tempo se deslocando e não recebem mais por isso. Com a terceirização, na região de Teotônio Vilela, hoje os cortadores de cana são praticamente todos terceirizados, né? A usina contrata uma outra empresa, um intermediário, que fica responsável pela contratação desses trabalhadores, e a relação não se dá mais entre o trabalhador e a usina, e sim entre o trabalhador e essa empresa terceira. E isso facilita demais as fraudes, né? Isso facilita demais. Os trabalhadores se sentem ainda mais desamparados do ponto de vista do acesso aos direitos trabalhistas. E a informação que eu tenho, conversando por telefone com esses trabalhadores, os que permaneceram após o final da safra, né, fazendo os tratos culturais, fazendo o plantio, é que com a pandemia, a empresa terceirizada, ela contratou mais ônibus para o transporte, com isso para evitar a aglomeração dentro do ônibus, já que um ônibus desse trabalhador rural leva geralmente 40 ou um pouco mais trabalhadores rurais até o eito. Então, por exemplo, um dos trabalhadores me disse que antes da pandemia eram 3 ônibus, né, com a capacidade praticamente máxima. Depois da pandemia, para tentar evitar aglomeração, a empresa colocou mais um ônibus, né? Então, são 4 ônibus, né? Um a mais. É claro que isso não impede a aglomeração, né? É insuficiente. Agora, eles relataram como uma medida que tenta diminuir o risco de contágio. O outro ponto é que só pode subir no ônibus quem está usando máscara, né? Então, um trabalhador que esqueceu a máscara, ele não vai trabalhar porque não pode entrar no ônibus. E que a empresa fornece
álcool, 70%, no ônibus, e quando eles entram, eles limpam as mãos. Então, foram medidas que foram tomadas para tentar diminuir o risco de contágio, mas, como você falou, a pandemia chegou, Teotônio Vilela, né? Então, você falou dos boletins oficiais do governo do estado, né? O número de casos, quase 600 casos, né? Salvo engano, e já tem relatos de mortes na cidade, e os trabalhadores estão com muito receio, né? O risco de contaminação, uma situação de estarem trabalhando para uma empresa terceirizada, né? E ao mesmo tempo que eles convivem com todos os riscos que já existiam antes da pandemia, eles agora estão convivendo também com o medo de serem contaminados com a Covid-19. E esse trabalho, geralmente, que está ocorrendo aí, um trabalho oculto nos canaviais, geralmente não é visto como um serviço essencial, né? Mas o açúcar que a gente compra no mercadinho, no supermercado, ele é fruto desse trabalho, né? O açúcar que vai para o bolo, para o chocolate, né? O etanol que vai para a bomba de combustível, né? Então, a caixa do supermercado não para, e a gente entende como um serviço essencial, né? Que exige todos esses cuidados. Mas o açúcar que está ali na prateleira, ele esconde todas essas relações que estão por trás da sua produção, que são relações de trabalho, né? E não são somente trabalhos na parte industrial da usina, né? Tudo começa com o plantio da cana, né? Tudo começa com esse trabalho do trabalhador rural, né? Então, mesmo com a crise das usinas, a diminuição do número de usinas, a diminuição na área plantada, Alagoas continua sendo o primeiro produtor de cana no Nordeste, apesar de ser o segundo menor estado, segundo menor em extensão territorial. Então, a presença da cana ainda é muito forte, né? E o que há nesse momento em Teotônio Vilela e assim como no restante do país, o que pode ser feito é a prevenção, né? O isolamento social, as medidas de prevenção. E no caso desses trabalhadores do eito da cana que continuam na entre-safra trabalhando, eles têm que conviver com esses riscos, inclusive do contato com outras pessoas nas turmas de trabalho, né? Então, eles não têm a opção de ficar em casa, né? Se eles ficarem em casa, eles vão ser demitidos, né? A gente sabe que essa produção exagerada que a gente tem aqui, esse gigantismo dos canaviais, é uma produção muito mais para fora do que para o próprio estado, né? O grosso dessa produção sai pelo porto e vai para outros países. O açúcar de Alagoas, aqui o principal produto é o açúcar, né? Claro que produz etanol também, mas a ênfase é muito forte no açúcar. E esse açúcar é sobretudo para o mercado externo. Então, esses trabalhadores, eles não têm, no caso dos que permanecem no período da entre-safra, eles não têm a opção de ficar em casa, né? Eles continuam trabalhando. E é necessário, e aí eu quero destacar, que é necessário que haja uma reivindicação por garantias de segurança, né, no tempo de pandemia, né? E também que os sindicatos acompanhem de perto, né, e que garantam as condições, né, sanitárias seguras, e também, se for o caso, inclusive,
atuem no sentido de realizar paralisações para que esses trabalhadores possam se proteger, né? Porque, assim, tá, o açúcar é algo essencial, né? O açúcar, o açúcar pode ser algo essencial, mas esse açúcar está sendo produzido para especulação e para o mercado externo, né? Esse etanol vai abastecer algo essencial. Essencial nesse momento seriam essas terras para produção de alimentos, né? Não só no momento de pandemia, né? Não só no momento de pandemia. Essa produção é uma produção voltada para fora, concentra terras, concentra riquezas e produz muita desigualdade, não só desigualdade econômica, não. Uma série de desigualdades, inclusive no que toca à questão da saúde. E é muito interessante isso que você falou as medidas que as empresas tomam, né? Porque na entrevista da semana passada com a Lidiane, ela falou mais ou menos assim, claro que é uma hipótese, né, em relação ao trabalho na colheita da laranja, mas que as empresas estão falando, a gente vai tomar as medidas de segurança, a gente vai distribuir álcool, a gente vai distribuir máscara, e parece que são medidas muito mais preocupadas com a forma, né? Vamos parecer que tem uma medida de segurança sanitária aqui, do que de fato o conteúdo, né? O quanto que os trabalhadores estão de fato protegidos, né? Porque no fim eles sempre estiveram desprotegidos, mas agora essa proteção é também ligada a uma outra questão, né? Que é a pandemia, né? E a reflexão que eu acho que tem que ser feita nesse tempo de pandemia é a respeito do sentido dessa produção, né? A gente vive esse período crítico de crise e essa produção é para quem, né? Essa produção é para quê, né? Qual é o custo dessa produção, né? Então, é um momento que eu acho que exige uma reflexão sobre o que realmente é essencial. E essa produção voltada para o mercado externo, latifundiária, essa produção que degrada não só o meio ambiente, mas também os trabalhadores, né? A saúde desses trabalhadores, é uma produção que precisa ser repensada, né? E é preciso que a sociedade imponha limites, né? E o Estado também imponha limites, né? E só será possível se houver uma mobilização e uma consciência ainda mais forte acerca de todas essas questões. Tá bom, Lúcia, agradeço mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço, Tainá.